Jeremias diz que o coração do homem é enganoso, é corrupto. Já Salomão diz que de todas as coisas que devemos guardar o nosso coração, porque dele procedem as coisas da vida. Que incoerência é essa? Bom dia, amados! Bem-vindos a mais uma segunda-feira sapiencial. E hoje nós desvendaremos os mistérios do coração. Para tanto, gostaria de começar com a leitura de Provérbios, capítulo 16, versículo 9, que diz: O coração do homem faz planos, mas é o Senhor que lhe dirige os passos. Essa passagem, ela nos diz que, acima de tudo, não adianta a gente achar que temos o controle sobre todas as coisas. É Deus quem dirige os nossos passos, quem no final das contas vai dar o nosso veredito, quem vai nos conduzir para os caminhos que Ele tem para a nossa vida. E essa passagem me faz me lembrar uma outra, que é a do Salmos 127, versículo 1, que diz: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, você pode se esforçar para ganhar dinheiro, para ter uma prosperidade, para os seus negócios fluírem, mas se o Senhor não estiver naquele negócio, você não vai prosperar. Um estudante, por exemplo, ele pode estudar horrores com afinco, mas se o Senhor não estiver com ele naquela decisão que ele tomou, ele não vai passar no vestibular. Isso, inclusive, me ocorreu. Quando eu tentei vestibular para medicina e eu sempre fui uma aluna muito estudiosa, muito dedicada. Minhas notas eram excelentes, eu fiz faculdade federal, mas a minha nota não dava para eu passar na faculdade de medicina. E eu tentei medicina porque os meus pais, mais especificamente a minha mãe, queria que eu fosse médica. Então, ouvindo depois a voz do meu chamado, eu tentei posteriormente o curso de Direito e passei. Mais futuramente, eu fiz o concurso da polícia e passei. E a concorrência para o concurso de delegado foi tão alto, foi tamanha, que eu posso dizer que foi tão ou até mais concorrido do que um vestibular de medicina à época. Então, por que eu passei num concurso que a proporção de candidatos por vaga foi maior do que num vestibular? E não consegui passar no vestibular para medicina, porque fazer medicina não estava no meu chamado, porque o Senhor não queria dirigir os meus passos para a área da saúde, mas sim para a área da justiça, que é onde eu tenho a minha veia ali palpitante. Eu amo o curso de Direito, amo a área da justiça. Então, a gente pode até fazer os nossos planos, mas quem dá o veredito final é Deus. E não adianta a gente colocar, por exemplo, ofendículas onde a gente mora, colocar câmeras, sistemas de segurança, se em vão vigia a sentinela. Por que em vão vigia a sentinela? Se Deus não estiver ali guardando aquele local, você pode colocar o que for para proteger a sua casa. Ela vai ser infiltrada, ela vai ser assaltada, de algum modo isso pode acontecer com ela, se o Senhor não estiver ali. Então é isso que diz Provérbios 16, 9.
Jeremias 17:9 diz o seguinte: o coração do homem é enganoso, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quando diz que o coração é enganoso aqui, gente, refere-se às emoções negativas. Então, quando um coração está pesado, com mágoa, ausência de perdão, com raiva, inveja, ódio, essas emoções, esses sentimentos nefastos, aí esse coração se torna enganoso. Um coração que está ali focado, não propriamente no centro do seu chamado, como foi o meu caso, por exemplo, que eu citei aí do concurso. O meu coração ali, ele estava enganoso quando eu tentei medicina. Por quê? Porque eu estava pautada num olhar externo. Eu queria agradar os meus pais, a minha mãe. Eu tinha receio à época de, se eu não fizesse medicina, a minha mãe não me amar, por exemplo. Então, o coração ali estava enganoso. Ele estava corrupto. Ele estava corrompido. Corrompido da sua verdadeira missão, do seu verdadeiro direcionamento para o qual eu fui chamada. Então é isso, o coração enganoso é aquele que está cheio, repleto de todas as emoções que referem-se à baixa vibração, a tudo aquilo que a gente sabe que não provém do Senhor, que não provém dos frutos do Espírito. Os frutos do Espírito que trazem paz, longanimidade, amor, domínio próprio, mansidão. Certo? Então, Provérbios 3:5 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Assim como, similarmente, está em Provérbios 16:9, que foi o primeiro versículo que eu li, que fala que é o Senhor quem dirige os nossos passos, mesmo que a gente faça os nossos planos, mesmo que o nosso coração faça os nossos planos. Aqui em Provérbios 3:5 diz, confirma o que está escrito em Provérbios 16:9, afirmando que devemos confiar de todo o nosso coração em Deus, nos planos dele, e não nos apoiarmos na nossa força, na força do nosso braço, naquilo que a gente acha que está certo. Sempre, portanto, pedir direcionamento dele, perguntar para ele qual é a sua vontade, o senhor está de acordo que eu faça isso, não apoiar no nosso próprio entendimento e daí sair fazendo o que a gente acredita que deve fazer. É sempre importante colocar no altar de Deus as nossas intenções, especialmente aquelas decisões que vão gerar um maior impacto, uma mudança de casa, uma mudança de cidade, uma mudança de emprego, entrar num determinado relacionamento, fazer uma sociedade, são decisões de grande impacto. Essas decisões em especial, a gente tem que colocar no altar de Deus. O ideal seria tudo, né? Desde a roupa que a gente vai vestir. Senhor, eu tenho uma reunião hoje. Que roupa que seria mais adequada para tal ambiente, para tal reunião, enfim, para a imagem que eu quero transmitir, desde isso até as decisões mais impactantes. Mas, se eventualmente você não tem o hábito de colocar no altar do Senhor todas as decisões, desde as menores até as maiores, comece então pelas maiores. Provérbios 21:1 diz: o coração do rei está nas mãos do Senhor, como ribeiros de águas, a tudo quanto quer o inclina. Eu amo esse versículo. Esse versículo diz, portanto, que as autoridades terrenas, quando diz rei aqui, coração do rei, são as autoridades terrenas. Elas estão aqui na terra como representantes de Deus. E Deus inclina o coração delas em conformidade
com o propósito que elas devem cumprir de acordo com os planos maiores de Deus. Então, se você tem alguma coisa que depende de uma decisão de uma autoridade, você não tem que ficar ali dando murro em ponta de faca, tentando convencer aquela autoridade sobre o que você deseja alcançar, sobre aquilo que você acredita que seja justo. Não que você vai deixar de fazer isso, mas é mais inteligente e mais sábio você ir a quem dirige o coração daquela autoridade, ou seja, para Deus. Você deve pedir a Deus que mova o coração daquela autoridade para a justiça que você quer alcançar. Inclusive porque tem vários versículos na Bíblia que mencionam que Deus é justo, que Deus detesta a injustiça e por aí vai. São inúmeros versículos que falam sobre justiça, por exemplo. Então, se você está enfrentando alguma coisa, alguma situação que depende de uma decisão de uma autoridade para você alcançar a sua bênção, e a sua bênção, você acredita que ela é justa, você tem esse direito, então clame a Deus por isso. E por fim, quero finalizar com Provérbios 4, 23, que diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Gente, esse versículo, ele é sensacional. Ele, inclusive, há pouco tempo atrás, foi comprovado cientificamente, por exemplo, que o campo eletromagnético do coração, ele é muito mais forte do que o campo eletromagnético do cérebro. O campo elétrico do coração é 60 vezes maior do que o campo elétrico do cérebro. O campo magnético significa de atração. O campo de atração do coração é 5.000 vezes maior do que o do cérebro. Quer dizer que, quando ele diz aqui que é do coração que procede as fontes da vida, quer dizer que esse campo magnético que do coração é 5.000 vezes maior que do cérebro, é ele que é responsável por gerar a abundância na sua vida. É ele que é responsável por materializar os seus sonhos. Então, você tem que guardar o seu coração. Por que guardar o seu coração? Porque você tem que guardá-lo para que ele não seja... não é infectado o termo que eu quero usar, mas para que ele não seja maculado. Para que ele não seja maculado a ponto dele se tornar enganoso. Porque se ele se torna enganoso, ele se torna corrupto e em vez de você gerar vida, você gera morte para si. Agora, se você guarda o seu coração no sentido de protegê-lo das emoções, dos sentimentos ruins, aí você vai estar conectado com as emoções, com sentimentos bons. E, consequentemente, dali vai nascer vida. Porque com os pensamentos positivos, com o coração guardado, as emoções saudáveis, protegidas, você vai conseguir gerar vida por meio dos seus sentimentos. Os seus sentimentos, as suas emoções e a sua mente, que são atributos da alma, o coração aqui a gente pode entender como alma, não apenas o aspecto fisiológico, o órgão. Isso tudo estando alinhado, estando guardado, você consegue materializar as bênçãos para a sua vida. Inclusive, a título de curiosidade, de todos os órgãos do corpo humano, o que primeiro é formado é o coração. Primeiro lembra o quê? Primícia. Dar as primícias para Deus. O coração é a nossa primícia.
É o que a gente deve entregar para Deus. O que você tem entregado para Deus? Como tem sido a sua primícia? Será que ela está pesada? Ou será que ela está leve? Com sentimentos ali ressonantes aos frutos do Espírito, que eu disse antes: paz, domínio próprio, longanimidade, amor, benevolência. Examine seu coração. Veja o que precisa ser drenado. Veja o que precisa ser expurgado, eliminado, para que dele provenham as fontes da vida. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você hoje. Curtam, compartilhem, se inscrevam nesse canal, porque eu estou aqui com as segundas-feiras sapienciais exclusivamente para servir, para atender um propósito que o Senhor colocou no meu coração de colaborar para o reino dele de algum modo, com essas inspirações que ele me dá, para trazer luz, alento, bom ânimo para a sua semana. Um grande beijo. Então ajude a compartilhar essa mensagem do reino.